Eu quero convidar você para ler a palavra de Deus conosco. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, último capítulo desse livro, capítulo 28, Mateus 28, diz: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Sabe, essa é a passagem que fala da ressurreição, e é muito lindo tudo isso que aconteceu aqui. Quando a gente está falando em ressurreição, nós estamos falando de algo sobrenatural. Quando falamos em Deus, nós já falamos de um ser sobrenatural. Ressurreição foi uma ação divina sobrenatural. Deus enviou o seu Filho, Jesus, para morrer por nossos pecados. Ele morreu numa sexta-feira. E depois, ele continuou com a sua obra de redenção. Sua obra de redenção, e ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele levou aqueles que estavam esperando a sua vinda para os céus. Ele declarou a derrota do inferno. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. E aqui está a história da ressurreição. E a história da ressurreição, ela nos coloca alguns convites muito interessantes. A Bíblia diz que no sábado, já de manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Por que elas foram ao sepulcro e queriam lidar com o corpo de Jesus? Porque na sexta-feira Jesus morreu no meio da tarde. E o sábado judaico começava às 6 horas da tarde, ao pôr do sol. E nesse horário depois eles não podiam fazer determinadas coisas e nem percorrer determinadas distâncias. Então o corpo de Jesus foi tirado, foi envolto no lençol de linho. E todo o trabalho com o corpo que eles costumavam fazer com especiarias e tudo mais, não deu tempo para fazer tudo o que era preciso. Então, as mulheres foram lá no domingo de manhã. Elas queriam achar o corpo de Cristo. Elas queriam fazer tudo o que era necessário ser feito no corpo de Cristo, com o carinho delas. E elas chegaram lá na expectativa de ver um corpo morto. E quando elas chegam lá, elas têm uma visão que elas não esperavam. A pedra tinha sido removida. A pedra que fechava o sepulcro tinha sido removida do lugar. E então, o anjo do Senhor disse às mulheres, e aqui começa a história da ressurreição, e é uma ênfase em um determinado fator na ressurreição. E a ênfase é um convite para não temer.
Elas chegam e o anjo diz às mulheres: não tenham medo. Como não ter medo? Os guardas que guardavam a porta do túmulo, eles ficaram como mortos de medo. Eles tiveram medo. E sabe, eles tinham toda a razão para ter medo, porque eles não tinham o temor de Deus. Eles não tinham relacionamento com Jesus. Quem não tem Jesus e não tem um compromisso com Ele, tem razão para ficar morrendo de medo. Nós vivemos em um tempo onde o medo tem assaltado as pessoas. Vivemos em um momento que nunca se viveu antes. Nem as gerações mais antigas que vivem hoje viram algo assim. Nunca se ouviu falar disso. Nessas gerações que vivem hoje, e há um medo no mundo. Mas Jesus ressuscitou. E quem ama Jesus está com Ele. O convite da ressurreição é: não tenha medo. Se você não tem Jesus, você precisa de Jesus. O anjo disse a elas: não tenham medo. Mas como não ter medo? Onde está Jesus? O que aconteceu aqui? Elas ficaram sim cheias de temor, mas o anjo disse: não tenham medo. Jesus veio para nos livrar dos medos e dos temores. Quando Jesus nasceu, houve um não tenho medo. No nascimento de Jesus, os anjos chegaram e disseram: não tenha medo, não tema. Agora, na ressurreição de Jesus, novamente é dito: não tenham medo. Jesus é aquele que tem a condição de nos dar a segurança necessária para vencermos os medos desse mundo. Sabe, eu não sei o que vai acontecer nos dias a seguir. Não sei o que vai acontecer no mundo, no Brasil. Mas se Jesus vive como vive, e Ele ressuscitou, a palavra dEle para aqueles que têm compromisso com Ele é: não tenha medo. Os anjos disseram isso a Jesus. E depois, quando as mulheres vão receber a ordem do anjo para ir e contar aos discípulos, Jesus as encontra no caminho. E Jesus repete a mesma coisa: não tenham medo. 2 vezes, no evento da ressurreição, o não tenham medo é repetido. Alguém disse, eu não contei, eu não sei se é de fato verdade, mas eu não duvido. Alguém disse que na Bíblia, de capa a capa, por 366 vezes, de alguma maneira está a frase: não tema, não tenha medo. Por 366 vezes. Então tem um não tema, um não tenha medo para cada dia do ano, até no ano bissexto. Nesse ano. Não tenha medo. Jesus é aquele que pode nos dar segurança. Hoje é Páscoa. Jesus ressuscitou, Ele vive. Não tenha medo. Outras coisas tão lindas. Jesus apareceu a quem? Em primeiro lugar, para quem o buscou antes. Maria Madalena e a outra Maria. Mas Jesus poderia não ter aparecido a elas. E Jesus escolheu então aparecer a elas. É claro, elas buscaram. A Bíblia diz: aquele que busca encontra. Quem busca mais tem mais.
Quem quer mais de Deus vai experimentar mais dele. Isso nos desafia. Mas sabe, em uma análise humana, Jesus apareceu para alguém improvável. Ele apareceu para duas mulheres. E na época, a voz de mulheres não era muito ouvida. E Jesus aparece para as mulheres. Na época, as mulheres não tinham o valor merecido. Mas Jesus valoriza as mulheres. Jesus aparece, sabe para quem? Sabe qual que é o primeiro nome que vem lá? Em primeiro vem da Maria Madalena e depois a outra Maria. A Maria Madalena era uma mulher que a sociedade a colocava à margem. A Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios dela. A vida dela antes de Cristo, era uma vida muito complicada. O comportamento dela não era exemplar. A fama dela não era das melhores. Mas ela veio para Jesus, e quando a gente vem para Jesus, Jesus muda a nossa vida. E é para ela que Jesus aparece primeiro. E Jesus escolhe a Maria Madalena e a outra Maria para serem as primeiras anunciadoras da ressurreição. Não importa qual seja o estado do ser humano, se esse ser humano vier a Jesus, a realidade muda. Jesus muda a vida das pessoas. E Jesus faz dessas pessoas anunciadoras do Evangelho. A ressurreição fala disso, fala do não temer, fala da valorização de Jesus. Mesmo que pessoas não nos valorizem, Jesus nos valoriza, você tem valor para Ele. E Ele morreu na cruz em seu lugar. A ressurreição fala de esperança. Foi dito às mulheres: sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. O anjo disse a elas. Essas mulheres, a expectativa delas, a esperança delas, era de ver um corpo, não havia alegria nisso. A Bíblia diz: alegrem-se na esperança. O anjo coloca no coração delas uma esperança. O anjo disse: ele não está morto, está vivo, vocês vão vê-lo. Esperança. A ressurreição, ela nos traz esperança. E o anjo disse: ele ressuscitou como tinha dito. Durante aquele tempo, na sexta-feira, no sábado, a esperança tinha ido embora. Como disse na mensagem da tarde, mesmo que Jesus já tinha dito que ia ressuscitar, mas eles esqueceram disso. No momento da aflição, eles esqueceram das promessas divinas. Então, Jesus está ressuscitado para que eu e você tenhamos esperança. Quem sabe nesse tempo muita coisa esteja desmoronando, fazendo perder toda a esperança, mas a ressurreição nos chama a esperança. Esperança. A ressurreição é um convite para o nosso testemunho. O anjo disse: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição nos chama a testemunhar de Jesus. Depois, quando Jesus aparece a elas, versículo 10, ele diz a mesma coisa: vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, testemunhem que eu estou vivo. Eu e você precisamos ter esperança, não temer. E a mensagem necessária para esses dias, tanto para mim e para você, como mensagem que temos que comunicar a outros, é esperança em Jesus. É importante a gente falar palavras
de esperança. Ah, não, vai passar, vai mudar. Mas sabe, esperança mesmo é em Jesus. E a mudança que a gente precisa, não é uma mudança só desse tempo para que venha passar essa coisa do coronavírus, mas é uma mudança para a vida, uma esperança para a vida, e a esperança da vida eterna. Pois a Bíblia diz que se esperarmos em Deus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nossa esperança, sim, precisamos dele nesta vida, mas sobretudo na eternidade. Sabe o que deve nos levar a uma reflexão maior? Não é só o que a gente está vivendo aqui, mas é o que vamos viver na eternidade. A Bíblia diz, eu mencionei isso aqui no culto da tarde, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esperança. A ressurreição fala de esperança. Também foi dito às mulheres: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, o anjo disse. Notem que eu já os avisei. Jesus disse: vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. A ressurreição aqui, para essas mulheres, anunciou um encontro futuro com Jesus. Eles foram para a Galileia e viram Jesus. Quero dizer a você que a ressurreição de Jesus anuncia um encontro futuro. A ceia do Senhor é um memorial. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem do pão, todas as vezes que vocês beberem do cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. A ressurreição, a ceia, tem nelas um anúncio futuro. Que Jesus vai voltar, e sabe de uma coisa? Ele vai voltar. Ele disse que vai voltar, então ele vai voltar. Nada do que Jesus falou, falhou até hoje, e não irá falhar. Essa história da volta de Jesus não é uma historinha para botar medo no coração das pessoas, não. Ele disse que vai voltar. Ele disse que virá nas nuvens. Ele falou de um encontro futuro. A ressurreição comunicou às mulheres um encontro futuro com Jesus que já aconteceu na Galileia, mas a ressurreição fala de um encontro futuro nosso com Jesus. A Bíblia fala da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. A primeira ressurreição vai ser a ressurreição dos salvos. O primeiro encontro vai ser o encontro daqueles que estiveram em Jesus e que foram salvos, que estarão com Jesus para sempre. Mas quem não tem compromisso com Jesus, vai ter um encontro com Ele. Mas só que não será na primeira ressurreição, será na segunda ressurreição, que será para condenação, que será para julgamento e condenação. Agora, a escolha de qual dos dois encontros nós teremos é nossa. Se a gente quer encontrar Jesus, nesse primeiro momento, a gente tem que ter um compromisso com Ele hoje. Jesus precisa ser o nosso Salvador e Senhor hoje. A gente tem que andar com Ele hoje. Você que está longe, volta. A palavra que eu dei no começo aqui do culto é tempo de volta, é tempo dos filhos que saíram da casa voltar a casa. Um compromisso agora que continue, não é depois que passar isso, der uma aliviadinha, volta lá para aquela vida toda estragada, longe de Deus. Não, isso é sério, com Deus não se brinca.
ressurreição anuncia o encontro futuro. Ceia que vamos participar anuncia o encontro futuro. A mensagem da ressurreição é a mensagem do não temas. É a mensagem da esperança. É a mensagem do resgate, da mudança, da transformação do pecador. É a mensagem de que nós devemos testemunhar. E a mensagem do anúncio de um grande evento futuro, de um encontro com Cristo, que está muito prestes a acontecer. Que eu e você, neste domingo de Páscoa, domingo em que falamos da ressurreição de Cristo, tenhamos em nosso coração as mensagens da ressurreição. Fala-se da mensagem da ressurreição de maneira global, mas também de maneira específica, mensagens que a ressurreição nos comunica. Que tenhamos o nosso coração aberto para essas mensagens. Vamos participar da ceia. Vamos trazer à memória a morte de Cristo na cruz. Mas vamos também anunciar um futuro encontro com Cristo. Quem pode participar da ceia? Todo aquele que está em Jesus. Aquele que tem Jesus como seu único Salvador. Aquele que tem a consciência de que não pode se salvar a si mesmo e que não tem méritos em si mesmo para ser perdoado ou ser salvo. Aquele que reconhece que os méritos estão em Jesus e que recebe Jesus como seu Salvador e Senhor, que tem Jesus cobrindo a sua vida com o sangue dele, para se tornar justificado pelo sangue de Cristo. Pode participar do corpo e do sangue do Senhor, aqueles que creem no poder do Senhor Jesus, que creem que Ele é o caminho, não um dos caminhos, o caminho. E Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém mais nos leva a Jesus. Ninguém mais é mediador. A Bíblia diz que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, eu quero convidar você a receber Jesus hoje, a repetir comigo uma oração, entregando sua vida a Jesus, recebendo Jesus, para que você dignamente participe da Santa Ceia. Você que estava longe, hoje e agora, nesse momento, é o tempo da reconciliação. Volta para Jesus. Ore após mim. Todos vocês que querem receber Jesus e querem se reconciliar com Jesus, repitam comigo essa oração. Digam assim: Senhor Jesus, neste momento, eu abro o meu coração a Ti. Te recebo em minha vida como meu único Salvador e Senhor. Te recebo para que Tu domines todo o meu ser. Confesso que sou pecador. Peço perdão dos meus pecados e peço que o sangue de Jesus me purifique de todo o pecado. Eu me reconcilio contigo e peço que o meu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero andar contigo por todos os dias da minha vida nessa terra, para estar contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você, Pai. Abençoa cada um que recebeu Jesus, que se reconciliou com Ele. Que a vida dessas pessoas não seja mais a mesma. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.